Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos novamente ao nosso VimoCast. Eu aqui sempre na presença da nossa querida Su. Su, é sempre maravilhoso estar aqui. Como a gente estava falando, é um bate-papo. E é ótimo ter pessoas ao nosso lado que a gente vai bater, que a gente gosta tanto, né? É uma coisa sensacional, né? É muito interessante que essa a chamada das pessoas para estarem aqui com a gente foi muito da questão da conexão mesmo, né? Do nosso coração. É claro que queríamos chamar muitas pessoas, mas algumas que são representantes para a gente de uma trajetória profissional e muito mais e muito maior do que isso, né? Acho que é importante trazer isso, uma trajetória de vida, né? Que levou a pessoa a fazer as escolhas, né? E estamos aqui com quem? Com nossa querida Juliana Tepedino. A Ju é uma grande parceira nossa do dia a dia. Que bom, quem trabalha com a Ju, quem convive com a Ju sabe do que essa sensação realmente dessa honra de tê-la no nosso dia a dia. Ela é médica nutróloga, é coordenadora da equipe da nutrologia do Hospital Sírio-Libanês, é doutoranda da Faculdade de Medicina da USP e é diretora da Braskem. Ju, seja muito bem-vinda. Ai, gente, o prazer é todo meu. Não sei nem como agradecer vocês de estar aqui. Eu tô muito, muito feliz, assim. Estar com vocês é uma alegria para mim todo dia. Eu encontro com vocês, me dá vontade de ficar batendo papo por horas. Então, tá com a oportunidade de ficar batendo papo aqui é um prazer para mim, assim. Eu acho que dá para ficar batendo papo por horas. Ju, dá demais. Nossa, muito obrigado por estar aqui. E a gente, como bons paliativistas, a gente gosta de começar sabendo da biografia. Então, quem é a Juliana Tepedino? Quem é a nossa Ju? Você sabe que a gente estava conversando sobre isso ontem, porque a primeira coisa sobre mim é que eu sou uma incrível nerd. Então, quando você me mandou... E uma grande comunicadora, né? Me mandou perguntas e eu fui estudar, né? Eu falei, gente, eu não vou chegar lá não estudar. Isso não cabe a mim, né? Só um parênteses aqui. Essas perguntas são um pequeno direcionador. Não é nada assim, mas a Ju... Não, gente, eu não sou essa pessoa assim. Eu sou nerd. Eu faço as coisas tudo, né? Categórico. Então, ontem eu fui conversar com meu marido. Engraçado, né? Quando alguém fala assim, quem é você? E meu marido falou assim, nossa, responder quem é você é uma das coisas mais difíceis que tem. E eu falei, eu acho uma coisa incrivelmente fácil de eu responder. Isso vem da ponta da minha língua, porque eu sou a mãe dos meus filhos, a esposa do meu marido, a filha da minha mãe, a sobrinha da minha tia Helena. Então, essa é a pessoa que eu sou. Eu sou a mãe da Bia e do Bruno, dos meus gêmeos de 8 anos. Eu sou a esposa do Bruno. Eu sou a filha da dona Heloísa Tepedino. Eu sou a sobrinha da Helena Tepedino. Essas são as pessoas que eu tenho que responder por. O resto, para mim, é extra. Eu falo que a única pessoa que eu falo assim, eu não posso envergonhar a minha mãe. Eu não posso envergonhar a minha mãe de jeito nenhum. Então, gente, essa é a pessoa que eu sou de verdade. O resto é uma consequência do que eu sou. As coisas me fizeram ser mais alguma coisa, mas quem eu sou de verdade é essa pessoa. Então, é interessante, né? Porque... vocês me conhecem, a medicina é extremamente importante para mim, a nutrologia é extremamente importante para mim, mas eu não sou nutróloga, eu sou a mãe dos meus filhos. E isso é muito claro na minha cabeça, assim, e é legal, né, a gente se conhecer é muito importante, a gente saber o que é mais importante na nossa vida é muito importante. E a minha família é o mais importante para mim, não tenha dúvida nenhuma, eu sempre vou escolher eles acima de qualquer coisa na minha vida. Cara, é tão bonito você falar e me ver aqui um insight, né? O tanto que a gente tenta fazer essa dinâmica, né, de diferenciação. A gente até começa assim, falando do currículo e depois falando da pessoa, mas o quanto que isso é uma diferenciação que na prática não acontece, né? A Juliana, a gente que trabalha com ela, isso que você fala de você, né, que você, quem é você, as pessoas que estão por trás, e na verdade na frente de título e da médica, é isso que realmente interessa para você. E é a forma que você cuida dos pacientes, né? Sim. É muito interessante, né? Não é o paciente do leito 20, seu João. É o seu João, o filho da dona Maria. E é muito interessante. Isso faz você conectar, os pacientes conectarem muito. Vem que você realmente traz um propósito do cuidado genuíno quando você está com os seus pacientes.
porque a gente, a pessoa, ela tem uma biografia, ela é alguma coisa, ela está dentro de um contexto, do mesmo jeito que eu tenho o meu contexto. E esse contexto, vocês mais do que nunca, até muito mais do que eu, com mais propriedade do que eu, sabem que isso faz muita diferença para todo o cuidado que a gente vai ter com o paciente. Então, não levar em conta essa minha biografia para entender quem eu sou é um grande erro, né? Então, você tentar entender o que eu represento dentro do meu desenvolver como profissional, ou como, por exemplo, eu acabei na nutrologia, sem entender de onde eu vim, não faz nem sentido, né? Então, o cuidar passa por quem a gente é. O ser cuidado passa por quem a pessoa é. E a gente achar que isso está separado é o primeiro erro de muitos que tentam cuidar. Então, eu não consigo separar. Eu acho que a gente, para cuidar, precisa saber de quem a gente está cuidando. E aí eu me envolvo, né? Me envolvo daquela forma de tentar entender de quem eu estou cuidando. E isso me fez ganhar grandes amigos, assim, de forma geral, porque eu acabo conhecendo a família inteira, os filhos, os pais, e isso é muito legal. É a coisa mais gostosa que a medicina me deu. E queria aproveitar, até eu tô lembrando agora que você trouxe, teve um aluno da pós-graduação que ele me trouxe uma questão que eu acho que é importante a gente deixar claro, né? Que estamos falando aqui com uma médica nutróloga, né? Que nomeou a questão da biografia, da importância da biografia. E esse aluno contou pra gente que ele é da equipe de cuidado paliativo do hospital aqui no Brasil, e que foi chamado para uma avaliação de cuidado paliativo, e a solicitação do parecer é: favor, estamos chamando o paliativo para coletar biografia. Quanto que o cuidado, infelizmente, está fragmentado. E me traz muito uma preocupação da gente falando desse lugar de cuidado paliativo e do outro profissional achar que ele está destituído dessa responsabilidade de cuidar da pessoa sendo uma pessoa. Então, é muito bonito você falando desse lugar de nutróloga, de se colocando nessa função de cuidar da pessoa com toda a sua biografia. Isso, sabe outra coisa que me chamou atenção no hospital esses dias? Eu entrei num leito onde um profissional da equipe de vocês tinha acabado de sair, e eu entrei e me sentei, falei: oi, eu sou a doutora Juliana, vim aqui conversar sobre a parte da alimentação, eu vim aqui tentar te ajudar. E ele falou assim: que legal, é o segundo médico que senta hoje, só o médico que acabou de sair se sentou e a senhora. Então, é a outra coisa que parece que as pessoas estão perdendo, né? É aquela coisa de fazer anamnese de pé. Então, a gente não está nem mais se permitindo ter um tempo para conversar com o paciente. Ele estranhou que 2 médicos tivessem puxado a cadeira para conversar com ele. Engraçado, né? Porque será que chegamos ao ponto da gente não poder mais perder 15 minutos do nosso dia para fazer uma anamnese? Então, é realmente da gente repensar onde a gente está chegando, né? E o quanto que esse investimento de tempo, de 15, 10, 20 minutos, tem um impacto tão grande na vida e no dia desse paciente, né? Que parou, o médico sentou no mesmo nível, me olhou nos olhos, perguntou de quem realmente o que era para mim, o que estava impactando no meu dia a dia. Foi muito além só assim, fazer um checklist, né? Me deu atenção, né? Quanto que as pessoas, os pacientes, às vezes estão muito carentes dessa questão de atenção e o quanto que isso impacta no cuidado. Isso, e na percepção dele de ser cuidado. Exatamente. Né? Então, às vezes não é nem questão técnica, mas na percepção de cuidado, que também é muito importante, né? É o quanto o paciente se sente cuidado. Então, não é sempre só fazer mais exames, mas poder despender daquela questão do conversado, que é fundamental na nossa profissão. Sensacional. E como que foi a tua escolha, né, pela nutrologia e depois esse seu encontro com a interface da oncologia e também dos cuidados paliativos? Então, vou voltar um pouquinho na minha escolha pela medicina, porque não fui eu que escolhi a medicina acabou me escolhendo, então aquelas coisas que na vida acontecem com a gente. Eu era atleta de handball aos 12, 13 anos, eu tive um problema de joelho, passei por uma artroscopia e menos de uma semana depois eu tive uma trombose arterial e passei por um procedimento de emergência. Com 12 anos. Com 14 anos de idade. E eu fiquei internada por muito tempo, precisei passar por um procedimento para abrir essa artéria de emergência.
e fiquei de muletas por bastante tempo. Então eu tive quase uma amputação de perna aos 14 anos de idade, uma experiência bastante traumática naquele momento. E peguei naquele primeiro momento quase que um ranço de hospital, que é bastante compreensível naquele momento, né? E eu levei um tempo, e eu queria ser arquiteta nesse primeiro momento. E, ao mesmo tempo, à medida com que foi passando os meses, o ano, eu vi que aquilo que me feria tanto provavelmente seria o que me curaria. Então, eu fui me apaixonando, me aproximando. A minha mãe, eu tenho 2 médicos na família, esses médicos entraram em contato com alguns amigos médicos que me levaram para algumas experiências hospitalares, e dentro do hospital eu olhei e falei, tá, é médico que eu quero ser. Isso, cuidar do outro é o que vai me curar. Nossa. E você teve uma experiência boa de cuidado com você? Não. Então, o meu cuidado não foi o que eu gostaria de ter recebido. E cuidar do outro da forma com que eu gostaria de ter sido cuidada era o que me motivou a fazer medicina. Olha. Então, eu fiz medicina, eu já gostava muito da parte metabólica. Então, quando eu era atleta, eu já estudava frequência cardíaca, já estudava quanto de metabolismo eu tinha, quanto eu tinha que comer como atleta para poder dar certo. Então, eu fiz a área metabólica pensando em trabalhar com atletas. Então, eu fiz nutrologia hospitalar, eu acreditava que eu ia acabar na área de atleta, acabei fazendo medicina do esporte por 4 meses, detestei, olhei uma UTI e pacientes graves e falei, isso é a minha vida, isso é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então, de novo, o hospital me escolheu. Eu escolhi outra coisa, mas o hospital me escolheu. Então, os pacientes graves me escolheram, a oncologia me escolheu. Então, na minha vida, eu acho que tudo que eu programei demais deu errado. O que deu certo é o que foi acontecendo. E você hoje foi seguindo. Fui seguindo, né? Muito no esse instinto. Movimento. No instinto aquilo que me apaixonava, que brilhava meu olho, que eu me sentia bem fazendo, que eu chegava em casa e falava, nossa, isso me faz ser um ser humano melhor. É onde eu vou ficar. E hoje, 18 anos depois, eu sou completamente realizada no que eu faço. Eu falo que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que se eu ganhasse na cena, eu continuaria trabalhando com o que eu faço. Então, eu sou muito realizada onde eu estou. Ai, querida. A gente percebe isso, né? E a gente fica extremamente grato de você ter tomado as escolhas e você tá próximo a gente. Apesar que aí eu tenho que falar, né? Sempre encontro a Ju, aí eu sempre acabo falando de filho e de esporte. Não tem como pegar umas dicas, né? A maratona tá aí, pô, tem que pegar algumas coisas dessa parte. E o mais engraçado é que eu casei com um atleta, né? Fora que o esposo também é triatleta. Meu marido é triatleta, então eu acabei assim... Pegar umas dicas. É muito interessante. A vida é muito interessante, né? Então eu saí do exercício, fui para a área totalmente hospitalar, casei com um cara que é Iron Man. Então, assim, é muito legal, né? A vida é uma grande surpresa. Mas é tão gostoso, né? A gente se deixar meio que levar por essas mudanças e não tentar controlar absolutamente tudo, porque a gente vê que a gente se torna melhor. A gente se torna mais leve, eu acho. E hoje eu sou muito leve. Hoje eu encaro a vida como um grande desafio, assim. Como uma coisa... O que vier, eu acho que a gente tem que se preparar para enfrentar. Mas assim, muito legal. É sensacional. Sempre pego umas dicas ali de gel de carboidrato, questão de cápsula de sal. Pô, ajuda demais, né? Sensacional. Mas a gente deixa isso para outro momento. Quando eu olho a Ju, nossa, gente, deixa eu conversar com ela ali. O que ela captou do paciente? Porque realmente, né? A Ju, ela capta coisas que... Às vezes na própria reunião, né? Você faz algum comentário, não, olha para aquele lugar ali, nessa dimensão, né? Até porque você...
a sua ferramenta de trabalho, né, no cuidado médico, é falar sobre a alimentação, que é algo muito sagrado, né? Algo que conecta as pessoas. A alimentação é um negócio, eu falo que é básico, né? Ninguém, você falar de comida é falar das coisas do dia a dia. Uhum. No consultório, principalmente, a gente vê o quanto essa dimensão é importante. Às vezes no hospital parece que a coisa não fica tão clara, mas o consultório, para mim, é uma área que eu consigo ver o quanto isso é próximo do paciente. Porque você está falando de coisas que acontecem quando a gente faz o que a gente chama de recordatório alimentar, que é você saber o que o paciente comeu nas últimas 24 horas. Gente, você está falando da vida do paciente nas últimas 24 horas. No meio do que ele comeu nas últimas 24 horas, você descobre um monte de coisas sobre ele. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Você consegue descobrir toda uma dinâmica familiar em 24 horas. Você sabe quem alimentou o paciente, que horas foi a alimentação, como são as refeições, se alguém come com esse paciente, se a família faz refeição sozinha ou separada, se a comida que essa pessoa está comendo é feita só para ele, ou se é uma comida da família. Por exemplo, eu já tive um paciente que tinha vendido o fogão e todas as comidas eram pedidas no iFood. Olha o tamanho desse abandono, vamos dizer assim, gente. Sim. Uma família que não tem um fogão dentro de casa. Você imagina fazer 6 refeições por dia pedida no iFood. Imagina o tamanho desse desafio nutricional que a gente tem e do desafio social que a gente tem. O significado disso. O que aquilo diz, às vezes, até das relações sociais que se apresentam naquele lar, né? Então, você fala assim, vamos tratar uma sarcopenia? Tenta tratar uma sarcopenia numa família que não faz nenhuma refeição dentro de casa, efetivamente. De uma senhora de 75 anos que não tem ninguém que faça nenhuma refeição com ela. Uma refeição com ela. Nossa, que... E olha o impacto que isso tem da parte da biografia, né? Desse detalhamento. Porque, então a sua companhia vai fazer isso, faz aquela leve prescrição, aquela coisa padrão, sem olhar. Não, mas tem que entender o que está envolto ali. Eu acho que esse detalhamento é que entra nessa... E isso, essa sutileza, é o que faz totalmente diferença no plano de cuidado desse paciente, né? Então tem uma coisa que eu sempre falo. Eu quero que traga quem cozinha. Então, no consultório é sempre combinado. Olha, na próxima consulta eu quero que traga quem cozinha. Porque eu quero saber se o arroz é feito com um dedo de óleo ou com um fio de óleo. Na verdade, eu quero saber mais informação. Então, quem cozinha é quem vai me dar a informação de como essa comida é feita, como foi preparado, o quanto a pessoa efetivamente está comendo, porque como é feito o prato é diferente de como está voltando o prato, né? Agora, se não tem nem quem cozinha, eu já sei que a condição social ali vai me dar muito mais trabalho. Então, isso são... A gente consegue muitas informações sociais através da comida, gente. Isso é muito legal. Que legal, né? Então, a dinâmica familiar, ela passa pela cozinha, gente. E às vezes ela é até o foco, né? O centro em muitas casas, né? Realmente. E às vezes é o sagrado daquela família, isso, né? E uma das coisas que a gente vê mais para os pacientes próximos do fim de vida é que a grande preocupação da família passa a ser a comida. E muitas vezes o paciente já não está mais naquela fase onde a comida deveria ser o maior foco de problema. Tem até um estudo muito interessante da equipe que eu trabalhei lá em São Paulo, que entre 10 itens de preocupação para o paciente no fim de vida, quais eram os principais itens de preocupação? E aplicaram esses mesmos 10 itens na equipe médica, na família e no paciente. Então, o paciente, mais para o fim de vida, a grande preocupação dele era sentir dor. Então, ele não gostaria de sentir dor. Gente, justíssimo, né? Para o médico, o principal item lá do nosso questionário foi não chegar na cura. Então, o médico, o assistente, ele é um pouquinho viciado em cura, viciado em tratar, né? Viciado em chegar um objetivo terapêutico. E para a família, o segundo item era
que o meu familiar sinta fome. Então, explicar para eles o significado alimentar era muito importante, apesar de aquilo não ter um valor biológico nenhum. E às vezes o ressignificar, porque muito o alimentar aqui dentro da nossa cultura tende também você cuidar do outro, né? Até uma forma de amar o outro. Quando você não tem mais essa possibilidade de alimentar o outro, o que resta para você amar aquele outro, para você cuidar daquele outro? E aí ressignificar isso em alguns momentos em que a gente nunca pensou sobre isso, né? Acho que um dos grandes papéis desse podcast é tocar todo mundo com esses temas, né? Que a gente, né, como tá muito na nossa prática, e quando a gente conversa com alguém que não tá na lead de cuidar de pacientes graves, as pessoas nem refletem sobre essa questão. Né, de que assim, e quando não houver mais uma possibilidade de me nutrir, né, o que vai me faltar o que vai me caber das relações, né, o que vai me sobrar dessas relações? O que fica, né? O que fica? A gente estava até, começou a falar aqui, né, que uma das coisas que eu gosto muito são livros, e um dos livros, então, que eu queria falar é um chamado Blue Zones. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem 5 Blue Zones, que são locais onde as pessoas tendem a viver muito. A gente tem 5 locais onde a gente tem uma grande quantidade de centenários. E a gente tem alguns padrões nesses locais que são coisas que são visíveis do porquê que esses locais as pessoas vivem mais do que outros locais. E é interessante porque uma das coisas é isso, é ter uma comunidade muito forte. Tá? Pessoas, né? Pessoas. Nós somos pessoas sociais, tá? Mas na minha parte, uma das coisas que a gente estuda cada vez mais é a gente comer 85% até saciar. Não comer igual glutão, né? Eu que sou italiana, não comer igual um italiano, né? E respeitar justamente quando o paciente vai envelhecendo, o comer cada vez menos. É o comer com essa questão do comer até estar saciado e não preocupar de que é comum a gente ir comendo cada vez menos ao envelhecer, sabe? E isso é bem estudado que vai acontecendo com o paciente que vai envelhecendo. Desde que isso esteja dentro de um razoável, tá tudo ok. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. É uma adaptação fisiológica. Né? É uma adaptação fisiológica. Então é bem interessante, assim, mostrando que essa nossa cultura também do comer exageradamente e ter que alimentar de qualquer forma. Não é bem isso que a gente estuda como melhor, sabe? Os japoneses fazem isso muito bem, e é por isso que a gente tem uma das Blue Zones lá. E Ju, assim, né, você comentou do ambulatório, alguns colegas, talvez, da nossa audiência que estão nos ouvindo, não têm uma oportunidade de ter um nutrólogo hospitalar tão próximo, né? A gente sabe que essa é uma realidade ainda pequena dentro do nosso país, infelizmente. E aí você comentou um pouco do ambulatório, né? E a gente estava falando um pouquinho nos bastidores no sentido, né? Você tem pacientes em vários níveis. Você tem desde esportistas que buscam a nutrologia, você tem outros pacientes de pós-operatório que estão em NPT parenteral aí, domiciliar, outros contextos. E você tem esses pacientes que realmente estão num contexto mais de fim de vida, como você comentou. E aí eu queria ouvir um pouquinho você, principalmente como que é para você, nesses pacientes com uma doença grave, principalmente quando não tem cura. Como que você lida nesse contexto? Que é muito desafiador, né? Tanto essa demanda da família, às vezes a demanda do paciente, e sempre... Não adianta, né? Eu acho que quase todo caso envolve a questão alimentar, né? Que é isso que a gente estava trazendo. Alimentar sempre é o cerne. A gente hoje discutiu aí mais de 4 casos só em relação a isso. E o quanto que isso é importante, né? Então, eu acho que o mais engraçado, que os pacientes mais riem no meu consultório, é que meu consultório serve para tirar a restrição alimentar. Então, o que eu mais faço hoje em paciente com doença um pouco mais avançada e pacientes de idade mais avançada também, é tirar a restrição alimentar. Porque eu falo que as pessoas têm direito cívico de não ficar passando restrição alimentar. Então, direito os pacientes...
paciente ganha um cartãozinho com o meu telefone pessoal e eu já falo assim, senhora tá com esse telefone, senhora, o senhor estão com esse cartãozinho, e se alguém falar que o senhor não pode comer determinada coisa, é para esse telefone que o senhor vai ligar e falar, a minha nutróloga me permitiu comer isso. Se você não concorda, é para esse telefone que você vai ligar. E de vez em quando eu recebo alguma ligação dizendo que, olha, eu não concordo, então vou te mandar os estudos falando que essa não é a melhor conduta para este caso. Porque as pessoas acham que esses pacientes têm que fazer uma dieta igual nós temos. E, na verdade, as dietas são diferentes em momentos diferentes de doença. Pegar um paciente que está numa fase avançada de doença e não permitir, o paciente já está com uma anorexia absurda. O paciente quer comer uma colher de brigadeiro. Gente, ele só quer comer aquilo no dia. Às vezes ele só consegue isso, né? E, sério, que ele não pode comer porque é doce? Uma colher de brigadeiro? Ou então, por exemplo, chegou, há pouco tempo eu atendi uma paciente que falou assim, eu tô com desejo de comer pudim. Aí a família falou, mas ela é diabética. Eu falei, vocês acham que ela vai comer um pudim? Quem me dera? Mas ela não consegue. Deixa ela comer. Aí eles falaram, doutora, ela comeu um pedaço com um dedo de espessura. A glicemia nem subiu. Gente, é isso. Então, sobre essa individualização. E aproveitando, Ju, vou até tocar num tema que é um pouco sensível, mas acho que a gente não pode deixar de falar, né? Acho que um dos grandes motivos, né, que a gente tem essa parceria, a equipe de cuidado paliativo com você, é que você consegue muito sustentar decisões que são técnicas e que também são éticas e morais, né? Por exemplo, fico pensando nessa... Imagina só, né? Aquele caso, aquele paciente não consegue se alimentar porque a doença está avançada e que eles buscam o nutrólogo. E aí eles vêm, doutora, faça alguma coisa para nutrir o meu familiar. O quanto que é importante, não somente a equipe de cuidado paliativo estar sustentando essas decisões técnicas, inclusive de não prescrever uma terapia nutricional, né? E de você também seguir fazendo isso, porque a gente sabe que, né, assim, que bom que é raro, mas que há profissionais que, inclusive, utilizam dessa vulnerabilidade do outro para, inclusive, prescrever coisas que são erradas. Isso, a gente sabe hoje, e a gente tem bons guidelines, inclusive na minha área, mostrando que essas terapias invasivas, nesses momentos, elas não mudam desfecho, elas não melhoram o estado nutricional e elas não prolongam vida, nem trazem qualidade de vida. Então, se a gente não tem nenhuma melhora, por que instituir terapia nutricional invasiva num paciente nessa fase? Então, eu acho que a gente tem que ser bastante técnico nesse momento. E priorizar o que a gente pode trazer de melhor para esse paciente, que é qualidade de vida. Então, quando você está fazendo esse tipo de coisa, você não está sendo técnico e você não está nem sendo respeitoso, nem trazendo qualidade de atendimento para esse paciente. E eu acho que é essa pergunta que às vezes as pessoas ou não têm técnica ou têm um pouco de dificuldade de trazer a resposta. Se você atende um paciente de 113 anos que tem uma internação aguda por algum motivo e que naquele primeiro momento a fono avaliou que não tem condição de comer, você já passaria uma sonda de primeira? Gente, será que não vale a pena esperar 24 a 48 horas e ver se esse paciente não tem realmente condição de comer? A pessoa tem 113 anos, né? Ele entrar no hospital, ele vai naturalmente ficar mais sonolento. Normal, e você vai passar um paciente de 113 anos, em primeiro momento, estar sonolento. Ele já vai ter um monte de distúrbio eletrolítico, ele já vai ter outros motivos, até um delírio para estar ali. Será que ele não merece uma segunda avaliação antes de você ganhar uma invasão? Então, a gente é muito mais... respeitoso com esses pacientes e muito cuidadoso nessas avaliações para que a gente não seja invasivo com pacientes que não vão ganhar nada com essa invasão. Acho que é por isso que a gente acaba sendo muito parceiro mesmo, né?
Porque a gente vê que essas invasões, elas geralmente não trazem nenhuma melhora na qualidade assistencial para esse paciente. E às vezes podem ser até iatrogênicas, né? Sim, Um procedimento. E muitas vezes a vezes. gente até comenta isso. Quantas vezes a gente não vê paciente amarrado na cama, né? Para manter uma sonda nasentérica. E para quê, né? Pra quê? E eu acho que é muito da personalização do plano de cuidado. As pessoas estão trabalhando muito numa forma muito protocolar e fechada e não conseguem individualizar. Você trazendo a ideia do paciente de 13 anos e em vários contextos diferentes, com a história de vida que você veio comentando de cada paciente que é individualizado, com a história de adoecimento, que você tem que olhar para o paciente com as características que ele tem. Existem a base técnica, e esse é o primeiro ponto, que é Sem colocado, dúvida. mas você tem que olhar o que cabe para esse paciente que não necessariamente vai caber para esse outro paciente. E as pessoas sempre são muito rígidas. Aí chegou, não tá comendo, passa sono. Mas pera, no peso da balança, o quanto de malefício essa sonda pode trazer e o quanto de benefício. Claro. Infelizmente é o que a Su até trouxe, né? As nossas instituições hospitalares, assim, no Brasil e no mundo, elas muitas vezes não estão preparadas para receber esse perfil de pacientes e às vezes trazem mais mal do que bem inicialmente, se a pessoa vai extremamente rígida numa forma de cuidar. E eu acho que esse olhar individualizado e essa atenção à biografia, atenção e nessa discussão multi, o paciente ganha muito. Não tenho dúvida. Eu acho que esse é um ponto. E até nas mais invasivas ainda, com as gastrostomias, gastrojejunos, né? A gente vê por protocolo também, que a maioria das vezes a gente deveria fazer isso em 4 semanas. Mas quantas vezes a gente faz isso em 4 semanas e o paciente nem sai do hospital? Então, será que todo paciente, depois de 4 semanas, merece realmente uma gastrostomia? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, dos indicadores de qualidade que muitos serviços hoje faz é o paciente que fez em 4 semanas, ele teve sobrevida de 6 meses? Então, essa é uma pergunta que todo nutrólogo deve se fazer. Esse paciente que você está fazendo a gastrostomia, ele tem sobrevida esperada de pelo menos 6 meses? Porque se ele não tiver, muito provavelmente essa gastrostomia está sendo mal indicada. E isso é sensacional, porque então não é 4 semanas, é 4 semanas com sobrevida maior do que 6 meses. E essa segunda pergunta, as pessoas esquecem de fazer. E sabe que eu acho que num outro extremo, tá até me vindo agora um caso que a gente acompanhou em conjunto. O paciente com um quadro específico não estava no momento de terminalidade da doença, mas um paciente em muito sofrimento e muita dor. E a gente olhava aquela paciente em sofrimento e estava se discutindo a nutrição artificial. E eu lembro que a gente conversou com você, nossa, e essa questão dessa alimentação, dessa nutrição artificial, e você trouxe, eu sei que para vocês pode não fazer sentido diante dos vieses de vocês, mas é benéfico a gente sustentar a decisão técnica de fazer uma nutrição artificial com um objetivo calórico. Então, é muito interessante a gente ter essa parceria no qual a gente percebe, né, como paliativista, isso tá vindo, tá para além do que a gente consegue tomar de decisão com que a gente tem de conhecimento. Deixa eu ver o que o outro profissional que tem a competência para isso, pra gente poder compartilhar o objetivo de cuidado. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente tem algum objetivo específico. Às vezes a gente já teve algumas conversas nesse sentido, né? Eu sempre explico muito, por exemplo, às vezes a gente faz nutrição parenteral como ponte para chegar em algum lugar. Então, isso acontece muito nas cirurgias, né? A gente aprende muito isso com você, né? Muito. Então, geralmente parenteral não é fim, ela é meio. Ela é meio de eu chegar em algum lugar. E às vezes, então, eu tenho uma cirurgia no meio do caminho que eu tenho que deixar o paciente pronto para aguentar um procedimento cirúrgico. Então, às vezes, aquilo ali está indicado por um período X. Ou então, eu fiz uma avaliação objetiva, eu fiz uma bioimpedância, eu vi que o ângulo de fase, que é uma avaliação mais específica da parte muscular do paciente, me mostra que o paciente ainda não está numa caquexia refratária. Então, eu permito dizer, olha, esse paciente, eu sei que ele está num estado nutricional que a gente vê ruim, mas ele ainda não me mostra motivos nutricionais para a gente falar, olha, aqui é game over. Sim. Eu preciso testar um pouco mais a parte de terapia nutricional. E a gente luta como equipe, né? Exatamente. Enquanto você trazendo, ainda bem que você falou do ângulo de fase, era uma questão que eu ia te pedir para comentar mesmo, porque fazer o procedimento, né, fazer a gastrostomia, ir lá fazer, pedir o colega da cirurgia, o endoscopista para fazer, é a parte mais fácil.
Agora, essa discussão e essa indicação, avaliando sobrevida, avaliando realmente tem benefício, avaliando o que a gente tem de técnica, qual que é o objetivo de cuidado, esse é o desafio. E isso vem muito antes. E isso não é com um colega chegando... não, é uma discussão. O que a família está vendo? Não é um profissional. E essa decisão compartilhada de maneira técnica também, não é maneira... a revelia, né? É isso. E nem terceirizando essa decisão, exato, né? O que o paciente quer, não é sobre isso, né? Total. Não, que bom, que bom. E te ouvindo, e nessa discussão, né? Qual que é o maior desafio que você vê nessa relação, né? Nesses pacientes de terapia nutricional, mais um contexto de fim de vida? Qual que é o ponto, assim, chave que você vê? Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta na prática é realmente o latino é muito apegado à alimentação. E muitas pessoas, e aí eu incluo pessoas, pacientes e colegas, entendem terapia nutricional como alimentação, que são termos diferentes, né? Então, o que a gente tem, alimentação por boca, gente, é alimento de conforto. Isso vai ser mantido sempre. Sempre o paciente vai receber isso até quando for possível para ele. Isso é diferente de nutrição parenteral, que é terapêutico. Terapia nutricional é terapêutico. Então, isso deveria seguir regras do ponto de vista técnico para entrar e para sair. E muitas vezes eu vejo que há uma mistura desses conceitos. Então, muitas vezes a nutrição parenteral é colocada como uma alimentação de conforto. Então, isso não faz sentido do ponto de vista técnico. Mas muitas vezes isso é colocado na cabeça da família como termos parecidos. E desconstruir isso não é tão fácil. Não. Então a gente vê que essa é uma dificuldade que a gente enfrenta na prática. E eu acredito que vocês enfrentam vocês veem essa mesma dificuldade com a gente. Então, uma coisa é você pegar uma família onde nada disso foi explicado. Então, eu tenho muito mais facilidade de trabalhar, porque esses conceitos são explicados por mim e a gente tem muito mais facilidade de ver a coisa se desenvolvendo por um caminho tranquilo. Agora, dependendo de como isso já foi colocado para a família, a gente tem muita dificuldade de atuar. Porque se a nutrição parenteral foi entendido para a família como alimentação de conforto, a gente tem muita dificuldade de tirar. Porque eles entendem que aquilo ali é não deixar a pessoa morrer de fome. E, gente, aquilo não é comida para morrer de fome. Aquilo traz mal metabólico para o paciente. E é isso que a gente fica tentando explicar para eles, muitas vezes até o fim de vida. Eu acho tão importante você trazer isso e nomear o quanto que essa inverdade, né, é muito colocada pelos nossos colegas, né? Assim, eu tendo muito a acreditar, quero continuar acreditando que é por falta mesmo de informação. E até por questões pessoais do profissional, né? De não conseguir lidar com a realidade do paciente em fim de vida e naturalmente comendo cada vez menos. Né? Mas eu digo que isso pode explicar, mas não deve justificar. Então, um profissional de saúde, ele precisa se atualizar. Né? Precisa buscar, realmente, isso que eu estou indicando, né? Uma nutriçãozinha, ou às vezes eu já ouvi falar muito, acho que é importante até as pessoas, né? Todos seremos pacientes e acho que assim, as pessoas que vão ser pacientes e que não são da área de saúde, às vezes colegas muito bons com uma fala assim de vamos deixar só um pouquinho para o paciente achar que está sendo alimentado o que a família, né, tá achando. Né? Não é sobre isso. E tem um grande amigo meu que a gente estava comentando, a gente tem contato com alguns serviços da Europa. E na Europa, gente, eles são categóricos. Eles tiram a sonda, eles tiram a parenteral, eles tiram a enteral, porque aquilo está bem definido como terapêutico, tá? Então, não há terapia nutricional a partir de determinada fase, porque é terapêutico e é técnico. Então, e eles ficam muito chocados com a gente por fazer esse tipo de coisa, porque tem um custo muito elevado em saúde. Então, eles são muito custo-efetivos lá. Sim. E eles acham esse tipo de abordagem da gente muito pouco custo-efetivo. Então, isso é uma coisa que a gente sempre discute nos congressos internacionais. E eles falam assim, mas vocês não são um país pobre? Então, como é que
vocês não pensam em custo-efetividade? Vocês não acham que poderiam gastar esse dinheiro com outras coisas? Interessante, né? Num país subdesenvolvido, né? Que tem baixos recursos e a gente não sabe utilizar de forma adequada os nossos recursos. Isso. Ju, agora sobre essa perspectiva, né, de melhores cuidados, você consegue pensar agora algum caso que essa dinâmica, essa interface do trabalho em conjunto com a equipe de cuidado paliativo, a equipe da nutrologia, trouxe um impacto para o paciente, para a equipe? Eu acho que a gente teve muitos Nossa, casos. Vamos começar a lista? Vamos lá. Acho que a gente teve muitos casos dobra o interessantes, tempo. né? Acho que a gente tem, muita história para contar, assim, muito caso muito legal, assim. Mas acho que a gente pode, talvez, falar de casos até mais recentes, assim. Mas eu falando de uma forma mais geral, eu acho que a troca da gente é muito boa. Acho que poder falar assim, poder chegar para vocês e falar, gente, estou preocupada com um paciente tal, porque eu estou com a percepção da família que está assim, assim, assado, e ter um feedback disso é muito interessante, é impressionante. Assim. Muito legal. A gente teve, a gente está com um caso atualmente internado de uma paciente que fez uma neurocirurgia ela operou muito frágil, a cirurgia foi muito difícil e ela no pós-operatório imediato já teve uma pneumonia muito grave. Ficou muito tempo na UTI e foi muito fragilizada para o andar. E aí, eu não sei se você lembra, a gente estava num round de UTI, o neurocirurgião foi me procurar falando que estava muito preocupado com a parte alimentar porque ele não entendia porque a paciente estava tão ruim. Só que, gente, a paciente chegou super frágil no hospital. Ela estava colecionando uma infecção atrás da outra. Ela estava numa espiral de fragilidade, com uma dificuldade da gente tentar balizar, assim, super difícil. E ela já estava na segunda infecção por Clostridium, um Clostridium recorrente. E eu, com todo cuidado, falando, olha, a gente está numa paciente com uma espiral de fragilidade muito importante. Ela realmente está muito desnutrida, bastante sarcopênica. E a Su, com todo cuidado, foi lá, olha, você não acha que era importante? Não é, Su? Fala a sua parte aí. Su, você não acha que é importante para essa paciente tão fragilizada, a gente poder acompanhar para dar um suporte maior? E ele, não, com certeza. E aí a gente já está num caminho bem melhor, né, com essa família. Agora, é muito engraçado, que eu tô lembrando da sua perspectiva de você acolhendo o profissional, porque quando ele veio conversar com a gente... Acolhendo o profissional, E foi bem sobre isso, que foi uma fala, né, e é um profissional que pra gente é um profissional que a gente gosta muito. E nessa fala dele, de buscando essa reabilitação, ele tava falando da esperança e do sofrimento dele. E a Ju acolheu isso, falou, sim, a gente vai buscar fazer o melhor pra reabilitá-la, pra recuperar o que a gente conseguir dela. Sim. E aí foi nessa perspectiva, e aí ele nomeou, nossa, porque pra mim tá muito difícil. Foi. E a gente percebe que pra você tá difícil. E será que a gente pode, junto com toda essa possibilidade. Gente, alguém que vai achar ruim se a paciente reabilitar? Pelo contrário, é o que nós queremos. É o que nós queremos, é exatamente o que nós queremos. E essa caminhada junto é sensacional, é essencial. Porque em nenhum momento, né, só a gente virou pra ele e falou, olha, isso não vai acontecer, essa paciente... Em nenhum momento. A gente, olha, a gente vai buscar isso junto com você. A gente entende que é um paciente frágil. Você concorda? Não concordo. A gente tá tendo dificuldades. A gente precisa de um time, né? Exatamente. E ele entendeu isso muito bem, a ponto de ir na reunião familiar junto com o cuidado paliativo, que foi um grande ganho. Demais. Então, eu acho que esse é um caso muito legal, né? Muito. Que a gente conseguiu há muito pouco tempo, assim, tem algumas semanas que a gente tá nesse caso, né? É mesmo. Muito bonito, né? Foi bem interessante, assim, não foi... um caso que ainda está em desenvolvimento, né? E é interessante que eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês, que a gente comenta muito dessa parceria, né, com a nutrologia. A gente sabe que, infelizmente, a realidade do nosso país não tem nem equipes de nutrologia, né? E quando a gente fala dessa parceria para algumas pessoas, as pessoas ficam assim...
encantadas, mas ao mesmo tempo, eu digo, vem quase uma sabotagem. Mas isso aqui nunca vai acontecer no meu hospital. Mas isso foi uma construção, a gente foi construindo essa relação, até desse feeling, né, de o que o outro vai dizer, no que o outro diz, eu vou buscar essa abertura, e que você, no seu hospital, deve buscar essas pessoas parceiras, essas pessoas, eu brinco, que questionam, alguns alunos após me questionam, né, mas quem é o profissional que é esse parceiro? Eu digo que é o profissional que questiona o protocolo. É sobre isso, é aquele que questiona. Mas será que é isso mesmo? Aquela pessoa, cola nela. É sobre isso. E vai construindo, e vai fazendo essa construção dessa relação de melhor cuidado para o paciente. Isso é muito legal. E assim você forma uma rede de cuidado muito Exatamente. forte, né? Tanto uma das questões, pelo menos, não sei qual a opinião de vocês, acho que a gente nunca falou sobre isso. Eu não vejo interessante para o nosso hospital, para uma instituição, ou às vezes, pelo menos, ou melhor, né, na nossa realidade, ter um local somente para os pacientes com indicação de cuidado paliativo. Não, isso tem que ser uma questão cultura. Muitos momentos a gente acompanhou pacientes junto e que não houve indicação ou uma necessidade de uma abordagem específica, especializada de cuidado paliativo, e a gente se retirou e deu alta para o paciente. Então, tem que ter todo um movimento. O cuidado paliativo, a cultura do cuidado paliativo precisa permear para todos os pacientes. E é até nesse ponto, né, que a gente tem chamado grandes parceiros de diferentes áreas, e os colegas já devem ter percebido, que é exatamente isso, o cuidado paliativo é feito com as outras pessoas que estão no cuidado desse paciente que tem tanto sofrimento. Como o Daniel Gerardi comentou no episódio dele, é um paciente muito complexo. É um paciente com muitas facetas diferentes. Não adianta você achar que você sozinho vai resolver tudo. Não vai. A gente às vezes está com uma equipe tão grande, cada um tentando trazer um olhar, fazendo discussão multidisciplinar, e ainda assim está sendo muito desafiador cuidar desse paciente. E aí, Ju, assim, frente a tantos casos delicados que a gente já vivenciou e que não tem nem ideia da sua história de vivência que você tem, o que te faz continuar? O que faz permanecer? Então, falando um pouco mais da minha história, eu acabei descobrindo, então, no decorrer dessa minha vida pessoal, que eu tenho uma doença crônica, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Então, eu tenho uma doença sem cura, mas com controle clínico, e que passei por todas as fases de um paciente com doença crônica. Então, aquela primeira fase da negação, não é comigo, né, barganha, tudo que todo mundo lê, eu tive, tá? Até entrar numa fase de muita aceitação. E hoje eu tenho muita aceitação e muito respeito pela minha doença. Eu já tive grandes agudizações da minha doença. Hoje tenho uma imunossupressão moderada, sou paciente muitas vezes, em muitos momentos estou como médica, muitos momentos estou como paciente, e hoje eu entendo esse meu momento como paciente como uma forma de entender melhor meus pacientes. Então, hoje eu sou extremamente respeitosa com os meus pacientes, porque eu provavelmente sou das pessoas que mais consegue ter empatia real. Porque, gente, você ser paciente é uma grande experiência de vida. Não sei se vocês já imaginaram isso, mas nem todo mundo consegue entender o que é ser acordado 3 horas da manhã para tomar um remédio que não precisa ser 3 horas da manhã. Nem todo mundo consegue entender o que é ser puncionado 9 vezes por dia, porque o seu acesso é muito frágil. Nem todo mundo consegue entender o que é passar 5 meses de repouso com medo de perder seus filhos. Nem todo mundo consegue entender o que é ficar 21 dias de repouso no Covid porque você não consegue respirar. Então, eu consigo. Eu consigo de verdade. E isso faz com que você crie uma proximidade dos pacientes que é incrível. Então, hoje eu realmente consigo me identificar com eles. E essa identificação, gente, é de coração. É uma coisa assim, é visceral para mim. Eu tô no lugar certo simplesmente porque eu nasci para fazer diferente. Eu entendo hoje. Eu fico um pouco emocionada. Eu
Eu tô na medicina porque eu... Desculpa. É tão sobre isso, gente. Pessoas cuidando de pessoas. Eu tô aqui porque eu quero ser melhor pra mim e quero ser melhor pra eles. Que sensacional. Nossa, obrigada por compartilhar com a gente. Com tanta sensibilidade, com tanta amorosidade. Sabe, quando você estava falando, né, o quanto que eu vi, assim, pessoas cuidando de pessoas, né? São pessoas cuidando de pessoas. E não é que os pacientes, eles não são pacientes, eles estão como pacientes. Isso. E que nós estaremos como paciente. É isso. Eu tenho dia que eu estou como médica, tem dia que eu estou paciente, e tem semana, gente, que eu estou como médica 3 dias e eu estou como paciente Sim. 3, entendeu? Sim. Para mim é muito dinâmico essa mudança. Essas mudanças na minha vida, às vezes, são muito rápidas. Então, tem semanas que a dinâmica, ela é cruel na minha vida, assim, né? Então, ela não me deixa esquecer essa troca de cadeira, ela é muito rápida na minha vida, sabe? Então, eu me sinto na obrigação de dar o melhor de mim todos os dias, porque eu quero que as pessoas deem o melhor delas por mim também. Sim. Então, é muito verdadeiro, né? Não tem como ser diferente para mim. Obrigado, Ju, por compartilhar de tão sinceridade, de tão profundo. E obrigado por ser você. Realmente é diferente, assim, conviver. É muito bom. Muito bom. É muito intenso, mas é muito verdadeiro. É muito... Eu quero fazer vocês orgulhosos também, entendeu? Querida. E é a nossa grande referência, né, gente? É a nossa grande referência. Eu conheci a Ju aí, eu conheci você não sabe, essa daí. Te conheci na UTI do Brasília. Com quem eu tava brigando, Rony? Não foi sensacional. Não foi? Eu tava brigando com alguém, com certeza. Eu tava dando alguma... Não é? A Su, com certeza eu tava brigando com alguém. Mas a Su tá rindo porque é verdade. Com certeza eu tava brigando com alguém. Mas é muito marcante, porque eu lembro você, assim, a gente tava no hall, eu tava no internato, fazendo eletivo lá na UTI do Brasília, e tava com o Túlio. Enfim, um abraço pro Túlio também, ele tava como rotina, passando. E você, assim, de uma paciente super grave, que tava fazendo uma reabilitação nutricional incrível, e você falando com muita técnica, com muito amor, isso chamou muita atenção. Isso, assim, eu lembro exatamente, tava no primeiro leito ali naquela UTI, quando você entra, ficou muito marcado, assim, pela personalidade, isso é muito característico, sabe? É muito gostoso de se lembrar. E eu acho que as pessoas... Estranho é exatamente isso, porque ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa realmente que me envolvo muito emocionalmente, eu sou uma grande nerd, então eu sou tecnicamente muito chata, né? Muito... Não, é essa pessoa muito criteriosa, né, que busca um cuidado de excelência para os pacientes, que sabe que está cuidando de pessoas que estão como pacientes. Então, assim, é a nossa referência. Né? Um dos grandes, eu vejo, assim, bases pro nosso hospital e para as pessoas que estão com você. Sabe o que eu queria, né, te convidar? Né? Você já trouxe uma dica de livro. E eu vi a Juliana profissional trazendo essa dica. Agora, a Juliana, quando está no momento paciente, você tem algum livro ou algum filme que te acolhe? Então, tem uma... A gente estava falando de coisas que a gente faz em momentos de lazer e, gente, eu leio. Ler é meu grande momento de lazer. Eu leio absolutamente todos os dias da minha vida. Caramba. Eu tenho que ler, senão aquele dia não aconteceu, assim. E você lê o que livro... também o Kindle, o que você... Eu leio mais no Kindle e ler é a minha grande terapia, assim. A única grande terapia que eu tenho, além de ler, é montar quebra-cabeça. Lá em casa, meu marido morre de rir que a gente tem uma mesa grande, tipo essa aqui, e eu tenho quebra-cabeças de todos os tamanhos, assim. A gente tá agora numa onda de montar
100, 200 peças, porque eu tô botando minhas crianças pra montar comigo. Mas antes das crianças nascerem, a gente montava 5.000, 10.000 peças, Nossa. que eram aqueles imensos, assim, que ninguém tem paciência de montar, só eu. Eu acho aquilo terapêutico, todo mundo acha uma chatice, né? Mas eu acho super legal. Eles estão com quantos anos, seus filhos? 8. Que Vamos fazer legal. 8 Tô agora. vendo aquela cena, que gostoso. Mas eles adoram, eles já adoram. Então eu gosto de quebra-cabeça e livro. Essas são as meus dois grandes hobbies, assim. E, gente, eu gosto muito de livro de guerra. Por incrível que pareça. Eu gosto muito de livro da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Eu gosto muito de livros das grandes histórias da vida. E gosto muito de livros que ensinem coisas que são diferentes da nossa realidade. Então eu leio livros do Oriente Médio, da Índia, de realidades muito diferentes da nossa. Eu gosto muito de aprender através Culturas. de livros. Culturas, Olha só. de forma geral. Nossa, isso tem tão a ver com você, engraçado, né? Eu gosto de Que coisa aprender, incrível. né? Eu gosto de E de aprender com o outro. de aprender ver com o outro, de coisa entender linda. a realidade do outro, de ver a vida através dos olhos do outro, sabe? Porque você abre, né? Você abre sua cabeça, você começa a entender a vida de uma outra forma e você fala assim, nossa, a minha perspectiva era tão menor, meu mundo se expande através dos livros, né? Então, eu li um livro ano passado que me marcou muito e eu queria dar essa dica, que é um livro de uma escritora que eu adoro, que se chama Isabel Allende. Ela é chilena, ela tem um monte de livros muito bons, mas ela escreve um livro que é bastante antigo, mas eu só tive a oportunidade de ler ano passado, que se chama Paula. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, Que é da filha dela. a Lindíssimo, Isabel né? Allende, ela perde uma filha aos 28 anos por porfiria. Nossa. Então, a filha dela, ela entra em coma por uma crise de porfiria aos 28 anos. Ela está noiva na Espanha. E ela recebe já a ligação com a filha em coma. Então, ela para o que ela está fazendo e vai para a Espanha encontrar a filha, que já está em coma. Tá? E ela começa a escrever o livro como um livro de memórias sobre a vida dela, sobre a vida da mãe dela, sobre a ditadura no Chile, Olha. como uma forma de marcar aqueles dias que ela está esperando a Paula acordar. Tá? Então, como uma forma dela e misturado com tudo que está acontecendo no hospital. Para que quando ela acordasse, ela soubesse tudo que ela queria falar para a Paula. Só que a Paula nunca acorda. E ela, um ano depois, lança isso como um livro. Olha só. Então, gente, é um livro super interessante, super legal. E que é muito emocionante, porque a gente, como pais, acho que não Sim. tem nada que possa emocionar mais a gente do que a dor de perder um filho, né? Então, ela conseguir superar essa dor através de uma obra de arte, que é esse livro, é uma das coisas mais bonitas que eu já li. Então, é lindo o livro, assim, é lindo, e quem puder, tiver a oportunidade de ler, eu acho que vale a leitura, assim. E ela fala uma das coisas que eu entendi através da minha doença, a arte a curou. Então, a medicina me curou, então eu consigo entender essa conexão com a autora, sabe? E tão lindo, né? Ela ter essa generosidade de compartilhar esse momento, que é um momento tão íntimo, né? Ela escrevendo e tão difícil, né? Uma elaboração daquele luto e ela, né, deixar para outras pessoas lerem. É sensacional, né? É um livro muito lindo. É lindo. É um livro lindo. Lindo. E é muito emocionante. E, gente, é interessante porque tem momentos que são até engraçados. É uma autora ela é tão generosa que tem momentos que você se vê aos prantos, tem momentos que você tá dando milhões de gargalhadas, assim, porque ela mistura a vida dela, a vida da mãe dela. Então, realmente a história da família, é uma biografia da família, uma biografia da própria Paula, mostrando como a vida da gente realmente não é só o alto, não é só o baixo, ela é a vida como ela é, né? E que tudo passa, né? Tudo.
desde os momentos melhores e dos momentos também mais difíceis. Mais difíceis. Ju, muito obrigado pela essa indicação tão incrível. Eu já coloquei de indicação aqui pra mim também. Minha lista lindo, tá né? formando uma pilha grande aqui, eu já confesso. Minha velocidade na Vamos conta lá, de todas as boas indicações aqui tá complicado. começando a ficar complicado, Mas né? tamo aí, estamos seguindo a linha. E aí a gente já, no finzinho, infelizmente, passou tão rápido. Mas para nossa audiência que tem desejo de marcar uma consulta, te ouvir um pouquinho mais, tem contato com você, onde que eles possam te encontrar? Seja na rede social, seja em algum contato, passa pra gente. Então, pode me encontrar no Instagram. O Instagram é Jutep, que é o sobrenome. Pode me encontrar lá no Sírio. Eu falo que eu sou patrimônio, né? Tô lá quase todo dia. Uma honra. E também atendo num consultório no Vitrium, que eu posso depois deixar os contatos com vocês. A gente põe aí por escrito, né? Legal. Que eu acho que fica mais fácil do pessoal encontrar. Com certeza. Nossa, Ju, e falando sobre generosidade, né? Acho que o nome desse episódio é generosidade. E realmente, essa é você. Essa pessoa generosa, essa pessoa com essa excelência de cuidar de pessoas, de estar com pessoas. O seu zelo de conversar com as pessoas que estão no seu caminho, sejam elas pacientes, sejam elas profissionais, faz de você ser essa pessoa que é essa nossa referência de humanidade, sabe, Ju? Que muito isso, lindo, eu muito só agradeço o convite, as palavras. Nem sei se eu sou merecedora de todos esses elogios. Modéstia mais uma virtude, né? Olha só. Não, acho que a gente tem missões. Essa foi a minha missão dada, missão cumprida. Uma honra. E que honra, né, com a gente, né? Termos esse momento contigo. Só agradecer. É um imenso prazer estar na sua presença, bater esse papo tão gostoso, né? Transmitir um pouquinho do que a gente conversa no corredor pra cá, deixar pra nossa audiência. Su, sempre incrível estar aqui do seu lado, uma honra imensa. Muito, muito obrigado, Ju. Vocês estão dois caras preparados para ter 1000 podcasts, né? Maria! A gente é que mais ganha, né? Nesses papos, nessas trocas sensacionais. A gente sempre comenta muito isso, gente. O quanto que esse momento gente tá louco, é muito sai bom. assim, reenergizado, sabe? Nossa, adorei, amigos. Foi sensacional. Que bom, querida. E se você gostou desse episódio, por favor, deixa um comentário pra Ju, ela vai amar ler. Siga a gente nas redes sociais, se você ainda não segue, isso é possível, ainda não tá seguindo a gente. Pô, segue a gente, se inscreve no nosso canal, se inscreve também nas redes aí no Spotify. Por favor, vai ser sensacional. E espere o próximo episódio também, vai ser sensacional. Valeu, gente. Obrigado, Tchau, Ju. gente. Valeu.